Amigas e amigos, os estrategistas chineses da ciência social dizem que a Revolução Francesa ainda é muito recente para se ter uma avaliação correta do seu significado histórico, do seu alcance. A Revolução Francesa, como eu tenho dito aqui, estamos vivendo ainda sob os ecos daquela revolução, embora tenhamos revoluções de vulto no século XX, especialmente a Revolução Russa e a Revolução Chinesa. Ou seja, o desafio é superar esse rabicho da escravidão, que é o que dizem os chineses, essa escravidão do mundo antigo e da servidão do mundo medieval, chamado capitalismo. Esse conceito da chamada Era das Revoluções, muito útil para a visão, que os chineses levam isso muito a sério, sobre as complexidades do desenvolvimento econômico e social. Eles consideram isso fundamental para se entender as causas da vida política, do cotidiano de uma sociedade. É porque a tendência é de só vermos a superfície, o que é pragmático, sem irmos às raízes da questão, da equação. E aí a gente se perde, não entende nada, não vê o horizonte, não desvenda as charadas. O Brasil tem essa complexidade, assim como a China, essa complexidade social intrincada, que para ser compreendida precisamos desse conceito chinês, levar esse conceito ao pé da letra. Países como a China e o Brasil concentram tempos históricos muito diferentes de outros países que já passaram por processos de desenvolvimento. Por aqui mal começamos a Revolução Burguesa, essa revolução que deveria superar o escravagismo, traços da antiguidade, pré-feudalismo, restaurada aqui no nosso país por decorrências históricas. É um processo inconcluso de independência, da abolição, do ideal republicano. Mesmo a Revolução de 30 ainda é um processo inconcluso, no entanto vem sendo destruído por esse golpe atual. Pode-se dizer, numa dialética simplificada, que a elite brasileira, a direita brasileira, não chegou sequer ao feudalismo. Como fazer a sociedade avançar com essa direita em pleno gozo de seus privilégios escravocratas e seculares? Se não entendermos isso, não estamos entendendo nada do que está acontecendo no país. Se não entendermos isso, não entendemos por que essa elite age com tanta violência e estupidez. Contra os que ousam desafiá-la, como o Zumbi dos Palmares, Tiradentes, os Alfaiates da Bahia, Frei Caneca, os guerrilheiros do Araguaia, Canudos, Contestados e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa caçada bestial, insana. Quando a gente se depara com esse massacre golpista, por exemplo, a tendência é de buscar as suas causas onde estão os seus efeitos. E gasta-se energia preciosa em bate-bocas, bobagens e longos passeios aí por becos sem saída, como essa história, por exemplo, quem vai ser o candidato a presidente, quando o país está sofrendo aí uma ofensiva golpista gravíssima. No Brasil, da Operação Lava Jato, que repete essa farsa do mensalão, vejam que é um processo que já vem de algum tempo, é um processo que acompanha o ciclo progressista aí que o Brasil passou num período inédito na nossa história, anunciando aí que anda pilhando gente com as impressões digitais sobre tenebrosas transações. Cria-se um ambiente obscuro e não mostra uma prova, umazinha. Faz o país entrar nessa crise de puerilidade, de falso moralismo, e que acaba empurrando a institucionalidade democrática para uma zona bastante sombria. Algo que lembra às avessas o acusador Fouquier-Tinville, aquele lá do auge do Comitê de Salvação da República Francesa, em 1794, o auge do terror, que repassava em poucos minutos gente que não agradava ao plenário lá da convenção, para a sala das carroças e daí para o cadafalso da guilhotina. Ele não tem o processo legal, não tem o direito de defesa, acusa-se simplesmente por questões políticas. Não tem racionalidade nessa chamada cruzada moral. Se analisarmos do ponto de vista dessa elite, não tem nem nexo, não tem lógica. É um martelar ininterrupto pela mídia. Não se ouve nem se vê mais nada nesse ambiente ensurdecedor de repetição sistemática das versões criadas para encobrir a realidade. Nas redes de televisão, de rádio, nos portalões, jornalões e revistonas, se juntam rodas de palpiteiros aí num frêmito desenfreado e desqualificado de palpites, fofocas, pseudofatos, pontos de vista, pontos sem vista, divulgações de informações erradas, cometendo injustiças, causando danos ao público e às pessoas, atentando contra a lógica e ofendendo o país e até o vernáculo, essas gritarias aí desses programas de televisão, de rádio, que são imitados
aí na sociedade, exatamente porque a maioria da sociedade é impedida de ter acesso às informações, aos fatos. Esse que é a realidade que nós estamos vivendo nesse período obscurantista. Estamos vendo isso ao vivo e a cores, ouvindo em alto e bom som, lendo em bom português, apesar da linguagem estropiada, né, dos jornalões, das revistonas, nesse Brasil aí da Operação Lava Jato. Essa escandalosa manobra do ministro do STF, Edson Fachin, por exemplo, hoje vazando essas delações tabajaras dos marqueteiros João Santana e Mônica Santana para a laia midiática, antes mesmo de chegar à defesa da ex-presidenta Dilma Rousseff, além dos seus gestos espalhafatosos, né, como o envio do caso lá para o juiz Sérgio Moro. Isso comprova isso que eu estou dizendo aqui. Sérgio Moro que abandonou suas prerrogativas de juiz para reencenar o papel dos inquisidores Torquemada e Savonarola, juiz medieval. Está aí também mais uma ofensiva desse submundo, né, obscurantista, nessa história aí agora contra o BNDES, conforme eu cantei a bola aqui, mais uma frente que eles estão abrindo aí nesse processo de destruição do pouco que se construiu no caminho aberto pela Revolução Francesa aqui no Brasil, pelo eco da Revolução Francesa, a Revolução de 30. Ou seja, com a farsa do combate à corrupção, estão destruindo a Petrobras para entregar o nosso pré-sal, nosso petróleo, entreguistas, destruindo as empresas brasileiras, a tecnologia nacional, destruindo o polo estratégico do fomento da nossa industrialização, que é o BNDES. A quem interessa tudo isso? Se são tão incompetentes que não conseguem atacar a corrupção sem destruir tudo? Não conseguem tratar a doença sem matar o doente? Estão agindo como aquele oficial norte-americano que eu já comentei em outra ocasião, que justificou a pulverização de uma aldeia acusada de abrigar guerrilheiros comunistas lá na Guerra do Vietnã, dizendo que para salvá-la teve que destruí-la. Ou seja, não dá para levar isso em consideração, né? Cumpre essa função aí, claramente, essas manobras todas aí que a gente está vendo, né? Eu juro que eu faço aqui um esforço muito grande para... Às vezes passa alguma coisa despercebida, né? Eles acusam tanto Lula, né? Vamos raciocinar, pesquisar, né? Analisar. Mas quando eu vejo gente como Magno Malta, né? Álvaro Dias, um dos beneficiários da roubalheira lá de Maringá, dos tucanos, né? Nas barbas do juiz Sérgio Moro, que eu tenho comentado aqui sistematicamente isso. Quando eu vejo essa gente, sem falar os cebosos da mídia, eu só posso chegar à conclusão de que, né, o Lula está corretíssimo, está certo. Evidentemente que podemos achar defeitos políticos no Lula, claro, todo mundo tem defeito. Mas quando a gente ouve essa gente falando, a gente só pode chegar à conclusão, se não outras coisas, só de ouvir essa gente falar, né, a gente chega à conclusão de que o Lula está corretíssimo, que o Lula é correto, é honesto. Né, porque quando essa turma ataca ele, a conclusão óbvia só pode ser essa. Eu prefiro, portanto, ficar com aquela máxima do Fidel Castro nessa confusão toda para nos orientar, nos dar alento de que as ideias podem mais do que as armas, por mais sofisticadas que elas sejam. Ou com a máxima do Che Guevara, né, que para responder a uma mulher espanhola residente no Marrocos, logo depois da Revolução, que como ele tinha o sobrenome de Guevara, né, ela mandou uma carta para ele perguntando se seriam parentes. O Che Guevara respondeu que não sabia, não fazia ideia, não sabia nem de qual região da Espanha ele tinha vindo aos seus familiares e tal. Mas ele disse o seguinte, que se ela tremesse de indignação cada vez que se comete uma injustiça no mundo, mais do que parentes, eles eram companheiros. Ou seja, todos que tremem diante dessas injustiças dessa elite escravagista, né, são companheiros. É isso aí, companheiros e companheiras. Vamos à luta. Divulgue outro lado da notícia. Um abraço. Até a próxima. Curta, comente aqui, espalhe. Vamos fazer essa trincheira aqui cada vez mais forte. Até a próxima.